E olha que notícia boa, vamos falar de coisa boa agora. O Corpo de Bombeiros recepciona bombeiras campeãs nacionais em simulado de combate a incêndio com vítima. Sergipe destaque no Brasil. Sergipanas extremamente preparadas e capacitadas, mas quem vai contar essa história pra gente agora é a repórter Jéssica Cruz, toda orgulhosa em ver o sucesso das nossas bombeiras, das mulheres sergipanas. Jéssica. As mulheres sergipanas, Fábio, são arretadas. Essas não são meninas, são mulheres extremamente competentes. Eu estou falando aqui da soldado Natália, olha, veja se eu estou acertando, viu? A soldado Cíntia, a tenente Joana, acertei, Joana Andrade, e também a cabo Leilane. Essas 4 mulheres representaram Sergipe lá no Paraná, numa competição nacional, e pelo 3º ano consecutivo, elas ocupam um pódio. Em segundo lugar no primeiro ano, segundo lugar no segundo ano e esse ano, primeiro lugar. Vou conversar aqui com a Natália porque essa é uma conquista muito importante, fruto de muito treinamento. Isso mesmo, estamos adiante com essa conquista. É apenas a consagração de muito treinamento, muito esforço, muita dedicação, né, com o apoio da instituição. A gente foi lá e se consagrou em primeiro lugar, Sergipe no topo. Você participou dos outros anos? Exatamente, participei em 2023, 2024, a gente conseguiu um feito que era a prata, que a gente não esperava, mas esse ano a gente queria muito ouro, a gente trabalhou muito, a gente teve muito incentivo do comando e os nossos técnicos também, e aí a gente conseguiu esse feito maravilhoso, estamos muito felizes. Ou seja, você conhecia as adversárias, temia algumas delas? Então, a gente foi com o espírito de bater o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ficou em primeiro, não passou? Exatamente. Rio de Janeiro tem uma longa história de competições e elas ficaram em primeiro nos outros anos e a gente conhecia também Minas Gerais, uma equipe excelente, Bahia, Goiás. A gente sabia que elas eram muito boas e a gente queria bater elas e a gente conseguiu. Elas me falaram aqui, Fábio, que assim, as mulheres dos outros estados altíssimas, né, fortes, olharam para as sergipanas e falaram: essas meninas são novinhas demais, não é possível, elas não vão ganhar. Mas em 4 minutos e 37 segundos, vocês conseguiram fazer um salvamento. Isso mesmo. A gente olhava as outras equipes, né, as meninas altas, grandes, mas essa prova, o diferencial dela é que a gente tem que ter, além de força, né, a gente tem que ter o espírito de equipe. A gente observou durante os treinamentos e com a ajuda dos técnicos qual era a força de cada uma. Então cada uma ocupou o lugar onde era a sua maior força ali e uma ajudava a outra nas suas dificuldades. Então eu acho que o nosso espírito de equipe ali fez toda a diferença para a prova também. Leilane, eu soube que vocês vinham à noite, no horário de folga, treinar para fazer o diferencial, né? Isso mesmo, para a gente estar preparada diante das adversidades, na chuva, no sol quente, e lá a gente pegou o frio, né? Então a gente estava preparada para qualquer situação, para qualquer surpresa, porque mesmo que a gente mirasse num estado que já estava ali acompanhando a gente num pódio, também tinha aquela surpresa que poderia acontecer, como foi a gente no primeiro ano, né? Que ninguém esperava nada de Sergipe e a gente estava lá no pódio nesse primeiro ano. Qualquer outro estado também poderia estar, então a gente estava se preparando para qualquer adversidade. A gente contou com o apoio daqui do comando, apoio externo, né, as parcerias, né, então isso daí foi fundamental. E aí a gente trouxe essa resposta positiva diante de tudo que foi proporcionado para a gente treinar, né. E como foi lá? Vocês tinham que fazer o quê? A gente tinha que armar uma linha de mangueira, era como se fosse um resgate de um bombeiro que caiu dentro de um combate a incêndio. Então a gente armava uma linha de mangueira, combatia um incêndio, atravessava um obstáculo e arrombava uma porta para retirar esse bombeiro que estava lá caído, né, oferecendo oxigênio para ele e trazendo. As meninas que ficaram em segundo fizeram em quanto tempo? 6 minutos e alguma coisa, né? É isso, mais de 6 minutos. Diferença grande, né? É uma diferença grande, a gente se surpreendeu com isso. Vou conversar com o chefe dessas meninas, que é o comandante, o Fábio Cardoso, ele que é o coronel, comandante responsável também por essa conquista, porque a gestão, ela dá o suporte para que tenha um bom desempenho, né? Então, é uma conquista que inspira e orgulha toda a tropa do Corpo de Bombeiros. Isso faz com que a gente fomente cada vez mais as práticas de condicionamento físico, de cuidado da saúde e de preparo técnico. Então, o que elas conseguiram
tem um tamanho, uma dimensão muito maior, porque outras bombeiras, outros bombeiros também começam a pensar em se preparar para compor outras equipes ou estar junto com elas em outras oportunidades para também participar de uma competição. E com isso a gente tem um bombeiro mais condicionado, mais preparado tecnicamente, que foi o que fez a diferença na competição, que vai atender a sociedade de uma forma melhor, uma forma com mais eficiência, performando de uma forma que a sociedade espera, daquele tipo de serviço de qualidade que devemos fornecer à sociedade sergipana. O Fábio Henrique quer interagir, mas antes eu vou fazer só mais uma pergunta, que eu sei que ele vai mudar a pauta aqui. Por quê? Agora essas meninas ficam visadas, ou seja, elas vão ser solicitadas para alguma ocorrência, caso necessite, fora do estado de Sergipe. Vão estar disponíveis, né, para não só inspirar outras bombeiras, outros bombeiros, mas também para todo o Brasil. Aonde tiver demandas que requisite a participação dela, seja com uma demonstração, uma explicação daquilo que foi a preparação, como foi a prova, ou até para participar de outras provas, o comando vai estar fomentando, vai estar apoiando, assim como se faz também em outras atividades que a gente fez já ao longo desse comando. Então a gente está aqui muito orgulhoso e disponível para estar fomentando cada vez mais que ela cresçam e evoluam e façam cada vez melhor e que fique fortalecida no cenário nacional como referência não só do nosso estado, mas do Brasil. Comandante, o xará do senhor Fábio Henrique tem uma pergunta para o senhor, eu imagino. Oi, Fábio. Ô Jéssica, comandante na porta do quartel quer trabalho, né? Veja, nós temos umas imagens que nós recebemos, inclusive ontem, Jéssica, de um poste, a imagem está na tela agora, que na segunda-feira pela manhã esse poste pegou fogo lá em Socorro, bem próximo ali na frente do Shopping Prêmio. E por que eu estou fazendo a pergunta ao comandante? É porque as pessoas informaram que o Corpo de Bombeiros demorou mais de meia hora para chegar no local e esse poste fica aí a 1,5 km, mais ou menos, no máximo 2 km do quartel do Corpo de Bombeiros. Gostaria de saber do comandante se ele tomou conhecimento dessa ocorrência e o que é que aconteceu para que o bombeiro demorasse tanto para chegar no atendimento da ocorrência. O Fábio mudou a pauta aqui, viu, comandante? Ele está falando sobre uma ocorrência, me parece que ontem, em Nossa Senhora do Socorro, um poste que acabou caindo e a população informou que o Corpo de Bombeiros teria demorado mais de 1 hora para chegar até essa ocorrência. O senhor teve conhecimento a respeito disso? Tem muitos postes que têm caído, seja por acidente, colisões ou acidente no amplo, né? Então, todo registro de ocorrência que é feito pelo CIOSP, ele tem o seu marco temporal lá registrado. Então, assim, para que a gente está delimitando se teve atraso ou não, a gente primeiro precisa identificar se realmente ocorreu e, se ocorreu, fazer uma análise qualitativa. O que foi que estava ocorrendo naquele momento que pode ter ocasionado essa demora? Então, assim, para eu chegar agora aqui e afirmar se demorou ou não e qual o motivo, eu fico muito limitado em poder dar esse suporte. Mas, através da assessoria de comunicação, a gente deixa disponível não só para a TV Atalaia, mas toda a imprensa sergipana, para poder dar esse suporte e dar o retorno, porque a nossa preocupação é atender a sociedade sempre com o menor tempo de resposta possível, assim como foi feito na competição das nossas bombeiras. Qual é a recomendação para a população diante de uma situação como essa? Porque é um risco muito grande, vocês fazem muitos treinamentos. Não pode se aproximar, em hipótese alguma, diante de um cenário como esse. O poste caiu, houve um problema ali, tem que esperar uma equipe chegar. Então, em primeiro lugar, chamar o Corpo de Bombeiros. A gente tem muita reclamação de tempo-resposta, mas quando a gente vai olhar, a demora no acionamento é um dos fatores que geraram essa percepção de tempo de demora no atendimento. Então, primeira coisa, tem uma situação de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros. Então, segunda coisa, isole o local, evite se expor ao risco se você não está com o material adequado, não tem a técnica
não ter o conhecimento da técnica para poder fazer a incursão e tentar fazer um salvamento ou conter um princípio de incêndio. Então, a orientação é essa. Para quem está dentro do veículo, se está numa situação de conforto, não há necessidade de sair e se expor ao risco, porque a gente não sabe a condição daquela fiação, se está energizado ou não. Então, as demais são aquelas orientações que a própria Energisa passa para que a gente evite um acidente. A pergunta foi tão longa que eu me confundi. Ele não caiu o poste, pegou fogo, né, Fábio? Isso aí. Obrigado, Jéssica. Obrigado ao comandante. Parabéns às bombeiras sergipanas, né, pelo excelente resultado que orgulharam, como sempre o Corpo de Bombeiros faz, os bravos soldados e soldadas do fogo. Obrigado, viu, Jéssica?